Então, vamos lá. Bom, para quem está chegando agora, boa noite, né? A gente está fazendo essa aula de noite. Para quem vai assistir depois, a Mariana colocou lá no WhatsApp que ela não consegue entrar hoje, vai assistir só depois. Então, aí, dependendo do horário, bom dia, boa tarde. Falando-se de concurso, às vezes, como eu falo bem, é boa madrugada, porque às vezes a gente acorda assim no estalo e vamos estudar, né? Mas tá bom. Pessoal, eu quero hoje falar um pouquinho, antes da gente começar, né, sobre a nossa metodologia de ensino. Então, eu chamo ela de 3Cs, porque ela é baseada nos 3 canais de aprendizagem, que é o visual, auditivo e sinestésico. Isso eu explico bastante naquela aula que tem de bônus. Quem não tem ainda, quem não viu ainda, porque eu coloquei no grupo e o WhatsApp ele vai perdendo as mensagens, né, quando a gente vai recolocando, me pede que eu repasso, tá? Por quê? Porque não adianta você fazer um curso ou você ir numa aula para você aprender determinada coisa e aquilo ser jogado, 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 e você não conseguir entender aquilo que está sendo dado ou ter tempo hábil para gravar tudo. Então, se a gente tiver algumas técnicas, algumas coisas para ajudar, é melhor. A gente consegue reter mais. Então, se eu for, eu não vou falar sobre isso aqui agora, por quê? Porque eu já deixei aquela aula gravada para que vocês aprendam e entendam. Então, eu sempre vou pedir para vocês, peguem os lápis, peguem as canetinhas, peguem os papéis de vocês. Para quê? Para que você possa colocar em prática. Essa aula de ontem, que está subindo agora, né? Eu ia até falar com a Hilda, eu até vi a sua mensagem aqui, Hilda, da aula. Deu um trelelé lá no YouTube, mas ela já está lá na plataforma, né, da aula de ontem, que foi a continuidade da aula do Currículo Paulista. Então, ali, no final, tem uma atividade para vocês. Por quê, gente? É assim, por mais que a gente esteja fazendo um curso preparatório, se tudo vier de mão beijada, é a mesma coisa do que você vai dar para os seus alunos. Então, você tem que ter uma atividade para fazer. E a atividade que eu deixei para vocês fazerem, naquela aula, é exatamente o mapa mental das habilidades que vão ser trabalhadas em língua portuguesa, porque isso eu fiz para o pessoal do estado da língua portuguesa, tá? Então, muitas coisas eu vou deixar atividade para vocês fazerem. Por quê? Porque eu vou dar apostila, eu vou dar aula, videoaula, e aí você vai sentar e só vai absorver? O sinestésico não aprende dessa forma só absorvendo, ele precisa fazer. Então, algumas coisas vão ser para vocês fazerem mesmo para atividade. Então, esse é o diferencial do curso, tá? Assim, eu sou uma pessoa, eu não vivo dele, não vivo do curso, eu sou diretora de escola, eu tenho meu trabalho, eu sou concursada, eu sou uma pessoa que sempre fez concurso, então eu sei o que vocês estão aí atrás passando para fazer, aquela ansiedade, será que eu vou esquecer tudo, como é que vai ser, como é que é o dia da prova, né? Então, assim, eu vivi essa experiência e vivo ainda, porque eu quero prestar para o Estado para eu saber como é que vai ser essa videoaula, essas coisas todas que eles estão fazendo, tá? Então, assim, eu não vivo disso. Então, eu vivo de ensinar. Eu sempre falei que a missão da minha vida é ensinar. Então, quando vocês me chamam, quando vocês perguntam, eu vou responder. Eu só não consigo em determinados horários porque eu estou trabalhando, né? Eu trabalho, cumpro minhas 40 horas lá na escola como diretora, e às vezes o pessoal fala assim, a diretora não faz nada, faz sim, amanhã eu estou indo para São Paulo comprar coisa para festa junina, e aí vai, né? Então, assim, o que eu quero que vocês tenham em mente, que vocês consigam aprender, reter o que aprenderam num curto espaço de tempo, né? Hoje eu estava conversando com uma moça que está na dúvida se ela compra o curso, se ela participa agora, porque não é esse o foco. Eu falei assim, olha, existem coisas que se você antecipar o estudo, vai ser melhor, porque língua portuguesa cai sempre, legislação cai sempre, e aí depois, quando sai o edital, você não fica com 3 meses para estudar correndo que nem doida, tá? Outra coisa que eu deixei para quem está no curso lá na plataforma é a organização de estudos, ela está em Excel, então ali, quem viu o vídeo que eu postei no grupo, eu falei um pouquinho como fazer, tá? Então, se organizem para estudar.
Então, não tenham a pressa de pegar tudo de uma vez, porque quando a gente começa, e eu vou falar de experiência minha, tá? Que eu entrava nos cursinhos e falava, não, agora eu vou sentar, vou estudar, eu vou devorar. Quando vai chegando mais perto, você está cansada. Sabe a história da lebre e da tartaruga, né? Você está cansada e você começa a desanimar. Então, é melhor você ir devagar, com consistência, do que sair correndo, atropelando a vida, e depois você chega lá e fala, ai, cansei, não aguento mais ver matéria na minha vida, eu não aguento mais ver isso, eu vou chutar o balde, né? Então, existe essa consistência, aquilo que é consistente é mais efetivo, é mais eficaz. Eu estou modificando meu YouTube agora, e ali eu estou deixando muita coisa sobre organização para concurso, muita dica de como você fazer para reter. Então, segue lá também o canal, quem não segue ainda, segue o Instagram, que eu vou colocar várias coisas lá também para ajudar. Por quê? Porque não dá para eu colocar tudo no curso, tá? E não dá para vocês ficarem toda hora na plataforma também. Então, fica mais fácil ter esses outros meios de comunicação, tá bom? Bom, a gente vai começar a falar então sobre a BNCC. Como eu disse, ela é a Base Nacional Comum, né, curricular, ela é federal, e aí cada um dos estados vai se organizar o seu currículo em cima dela, como a gente tem o currículo paulista, e depois, aqui no estado de São Paulo, e aí cada escola monta o seu currículo dentro com a base no currículo paulista. Então, a gente vai estudar. O que a gente vai ver hoje, então? O geral, tá? Do que é, como surgiu, do que ela fala. Nós vamos navegar pela BNCC na internet também, para que vocês tenham uma ideia de como ela está estruturada agora. Então, agora nós temos dentro dela, tá? A parte do ensino médio. Então, eu vou até passar, a gente vai até passar um pouco, vou até passar um pouco para vocês, lá na internet mesmo, como ela está, no site do MEC, tá? Aqui, BNCC. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, tem uma mãozinha aí embaixo, entrem aí embaixo, tá? Eu ouço pelo barulho que vocês estão querendo fazer alguma pergunta. Podem parar, às vezes eu estou numa sequência e eu não consigo muito ver o chat, mas aí vocês podem perguntar também, tá? Então, vamos lá. Bom, deixa eu ver, já está aparecendo aí, né? O que a gente tem aqui, pessoal? Essa é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, tá? Que está dentro do site do MEC, tá? E nós temos a divisão dela aqui. Então, a gente tem a introdução da BNCC, dá para ver minha mãozinha aqui, né? A estrutura da BNCC, a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e depois a etapa do ensino médio. O que a gente vai ver hoje? Até a introdução e a estrutura, tá? Que aí dentro da estrutura a gente vai percorrer um pouco mais. Por quê? Porque como é uma aula geral, hoje aqui está o pessoal de Piracaia, está o pessoal do estado, então eu abri essa aula para todos, então a gente vai dar aquilo que é o básico, o início. Quando for a pessoal da educação infantil, ou quando for do fundamental, e depois o estado que está no médio, aí a gente vai aprofundar um pouco mais essa parte, tá? Então, ó, dentro da introdução, ele vai contar, vai começar a falar quais foram as referências, como que surgiu, tá? As competências gerais, eu só estou passando aqui porque a gente vai entrar nisso daqui a pouco, tá? As 10 competências gerais, os marcos legais que embasaram, né, a construção, todos os fundamentos pedagógicos da BNCC, que é principalmente aí o compromisso com a educação integral, tá? A implementação da BNCC, então aqui você tem toda a parte textual dela, tá? Então aqui, ó, o regime de colaboração, então ela foi aí feita com nós, na época, eu até participei, na época nós tínhamos aqueles, ai, como é que é a palavra?
Você entrava no site, você deixava sua opinião sobre algumas coisas, né, que você queria colocar ou queria tirar, então foi feito uma tipo audiência pública, né, uma coisa assim, tá? Então aqui a gente tem toda a parte de legislação, tudo aquilo que embasa a BNCC. Depois, a gente entra na estrutura. Então, como ela é estruturada, como ela é formada. Então, aqui dentro das competências gerais, nós temos o desenho, né, que fala da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que a gente vai trabalhar um pouco também, tá? Depois ela traz as competências gerais da educação básica, as competências gerais da educação infantil, as competências gerais do ensino fundamental, tá? E as competências gerais do ensino médio, que entrou agora. Por quê? Porque quando ela foi primeiramente estruturada, colocada como lei, né, normatizada, nós não tínhamos essa parte ainda do ensino médio. Ele foi para ser aprovado depois, por conta de conversas, de ver como que ia ficar, né, como que ia se estruturar, tá? Então, a gente tem essa estrutura toda aqui. Eu vou só parar um segundinho, porque acho que tem gente que está querendo entrar. Acho que, deixa eu colocar aqui. É a Dayana, tá? Então, vamos continuar aqui um pouquinho. Tudo bem, Dayana? A gente tem a Dayana Henrique e a Dayana agora que entrou também, tá bom? Boa noite. A gente já está falando um pouquinho sobre a BNCC e eu estou passando, né, para te localizar, eu estou passando aqui pelo site do MEC, tá? A gente está falando toda a estrutura e a organização dela. Então, vou voltar aqui um pouquinho. E aí nós temos, então, falando desse retorno, né, dessa entrada aqui do ensino médio dentro da BNCC, tá? Então, o que é importante para a gente? Uma coisa que eu quero explicar bem quem está começando agora no estado, ou na prefeitura, ou está se formando, ou ainda está estagiando, como que a gente vai entender a leitura das habilidades, tá? Então, toda habilidade, ela tem um código alfanumérico, que é esse daqui, ó. Então, esse daqui, nós estamos no código da educação infantil. Por que que eu sei que é educação infantil? Porque é EI, educação infantil. Então, caso eu queira o ensino fundamental, eu vou ter EF, e o ensino médio, EM, tá? Então, sempre vai começar, esse código alfanumérico, ele vai começar pelas siglas aí da etapa que você quer consultar, da etapa que é aquela habilidade, tá? Depois, ele vem o quê? Ele vem com a faixa etária, o grupo de faixa etária que você quer alcançar. Aqui, como nós estamos na educação infantil, aqui é 0,2, então são crianças bem pequenas, de 2 anos, tá? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, aqui tá, o 0,2 vai pegar essa faixa de criança. Depois, nós temos aqui, ó, o TS. O que é o TS? Vai indicar aqui o campo de experiência, porque nós estamos na educação infantil. Depois eu vou pegar uma do fundamental e uma do médio para vocês verem como é. Então, o que significa esse TS? Traços, sons, cores e formas, tá? Onde a gente vai encontrar isso? Ó, aqui embaixo, geralmente, já traz a nomenclatura. Então, nós temos o E, o eu, o outro e o nós. CG, corpo, gestos e movimentos. TS, traços, sons, cores e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. ET, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E esse último número aqui sempre vai ser uma numeração sequencial daquele código alfanumérico inteiro. Então, vamos supor que eu queira a habilidade EI02TS03. Eu vou procurar lá e vou ver o que ela significa, tá? Então, isso daqui, às vezes, no começo, parece difícil da gente entender, complicado, mas depois, a hora que você vai se aperfeiçoando, você vai colocando isso em prática,
Você vai ver que é muito simples e é muito fácil de você conseguir entender, tá? Então, aqui, pessoal, você tem essa estrutura, tá? Da BNCC. Depois a gente entrando aqui, ó, a terceira parte, nós entramos na etapa da educação infantil. Quando você estiver navegando por ela, é mais fácil você usá-la na internet, tá? Direto do site, porque você pode ir clicando, ó, campos de experiência, você clica e vai. Se você for imprimir, tá? O que vai acontecer? É muita folha, tá? Agora com o ensino médio ainda, eu lembro uma vez eu imprimi, para os professores, deu umas 800 folhas, e agora com o ensino médio é mais. Então, vai clicando aqui, tá? Você vê todos os campos, depois você volta para cá, ó, 3.2, os objetivos de aprendizagem, isso você vai encontrar, deixa eu atualizar aqui para abrir, isso você vai conseguir encontrar em todas as sequências, tá? Ó, introdução, a estrutura, educação infantil, fundamental e o médio. A gente vai conseguir encontrar em tudo isso, tá bom? Então, o que a gente vai ver e vai falar um pouquinho agora, tá? O que é a BNCC, a parte legal, como que ela surgiu, como que a gente consegue entender um pouco melhor. Então, agora, de acordo com, eu vou passar algumas coisas, mas de acordo com esses 3 Cs, né, que a gente trabalha, essa metodologia que a gente trabalha, vai anotando. Você é visual, usa e abusa das suas cores e vai anotando o que eu estou falando. Você é sinestésico, anota o máximo que você puder. Por quê? Porque é o máximo que você vai estar escrevendo muito, então você vai estar praticando. E você é auditivo, faz isso também, tá? Entra na escrita e depois fala aquilo que você escreveu, tá? E grava e depois fala para você mesmo, para você ir praticando bem isso, tá? Bom, então a gente vai passar aqui agora um pouquinho sobre, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se ele entra aqui, ele está no site. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo jóia? Então, vamos lá. Então, vamos compartilhar aqui, ó. O que nós temos, então? O que é, não era muito esse aqui, é esse mesmo, tá aqui. Vamos lá, o que é a BNCC? Então, para a gente entender um pouco, tá, o que ela é em si. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento de caráter normativo, então, ela é um documento de caráter legal, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da... Tá passando para vocês, pessoal? Deu para ver já ou ainda não? Acho que já deu, né? Tá. Então, todos os alunos precisam desenvolver ao longo de todas as etapas e as modalidades da educação básica, tá? Então, ela vai trabalhar desde o ensino da educação infantil até o 3º ano do médio, e ele vai fazer o quê? Essas aprendizagens essenciais, aquilo é o mínimo, é o básico que eles precisam aprender progressivamente. Então, ali você vai conseguir ver o que um aluno de 5º ano precisa saber, o que um aluno de 9º ano precisa saber, então ali a gente vai encontrar dentro dessas habilidades, tá? Não necessariamente ela vai ser trabalhada em um único ano, não, ela pode começar a ser trabalhada no 1º ano e ela ir ao longo do 1º, 2º e 3º, a mesma habilidade. Depois ela complica, né, mais um pouquinho no 4º e no 5º. E muitas vezes você vai encontrar habilidade que vai se trabalhar do 1º ao 5º, ou do 6º ao 9º, tá? Então a gente tem essa mistura de habilidades aí também, tá? Bom, tudo isso acontece para quê? Para que a gente tenha assegurado os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, desses alunos, adolescentes, em conformidade com o que preceitua o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Então, esse documento, ele é normativo também,
está orientado por princípios que são éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, tá? Então, tudo isso, quem está na área da educação já deve ter ouvido essas siglas todas, já deve ter estudado, se vocês já passaram em algum concurso público, já sabem mais ou menos como que funciona, né? Vamos lá. Qual o objetivo da BNCC? Bom, referência nacional, tá? Para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Gente, é assim, a BNCC não é um currículo, tá? Ela te dá a base para que os estados, os municípios, criem os seus currículos. Então, precisa se haver essa base. E isso é uma coisa que era muito buscada, existiam as diretrizes já pediam, né, já ordenavam que existisse um currículo nacional, uma base nacional. E isso foi criado através de um conjunto da população, do conjunto dos legisladores, então foi uma participação coletiva, tá? E o objetivo é qual? É dar uma base, tá? Para que seja construído os currículos. BNCC não tem conteúdo. Ah, eu tenho que trabalhar o conteúdo de multiplicação em matemática. Não. Ela é outra coisa. Ela é construída e formulada de uma outra forma, que ela vai visar o quê? Competências e habilidades. Qual a habilidade que eu vou trabalhar? E isso é importante vocês entenderem. Anotem, tá? Qual é a habilidade que eu vou trabalhar com o meu menino, com a minha criança, para que ele chegue a ser competente em tal área? E dentro dessa habilidade que eu vou trabalhar, qual o conteúdo que eu vou usar? Então, para eu trabalhar determinada habilidade, eu posso usar o conteúdo de história, geografia, ciências, matemática, entendeu? Contanto que eu trabalhe aquela, que eu chegue naquela, que eu trabalhe aquela habilidade para chegar naquela competência. Então, nós viemos de uma formação, e às vezes isso é muito difícil de entender, e da gente conseguir trabalhar a BNCC e dar aquele medinho interno, né, até que a gente entenda como ela funciona. Por quê? Porque nós viemos de uma educação conteudista. Eu preciso trabalhar o conteúdo. Qual o conteúdo que eu vou dar hoje na minha sala? Então, hoje eu vou trabalhar gramática, não, hoje eu vou trabalhar adição, amanhã eu vou trabalhar subtração, ai, não, depois eu vou dar plural, depois eu vou dar verbo. Então, a gente ficou preocupado muito com o conteúdo, qual o conteúdo que precisa ser trabalhado. E a BNCC, ela dá uma reviravolta nisso, por quê? Porque ela faz com que a gente se preocupe com a habilidade que eu vou trabalhar. E dentro dessa habilidade que eu vou trabalhar, para adquirir aquela competência, eu posso trabalhar a interdisciplinariedade, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala de interdisciplinariedade no Fundi 1, é tranquilo, porque os professores conseguem, é um professor, dois, três, no máximo por sala. Quando a gente leva isso para o Fundi 2 e para o médio, precisa ter uma boa organização, uma boa conversa, um bom sistema gestor, até para conseguir organizar essa interdisciplinaridade. Por quê? Porque às vezes o professor de português não consegue bater o horário com o de matemática, com o de história, de geografia. Então, precisa de uma boa coordenação aí, de uma boa gestão coordenadora para fazer isso acontecer. Quem está no estado sabe que a PEI, tá? Que é o Programa de Ensino Integral, ele consegue fazer isso. Por quê? Porque os professores ficam 40 horas ali dentro, e é um sistema de dedicação exclusiva. Então, por ser exclusivo, o contato com um e com o outro é melhor, eles programam juntos, planejam juntos, tem a parte das eletivas, que é preciso, geralmente, 2, 3 professores de áreas diferentes conseguirem se organizarem para trabalhar, então fica muito mais fácil. Quando a gente fala de escola regular, você tem um professor que ele entra, ele dá 2 aulas ali naquela escola, ele sai correndo e vai para outra escola, dá mais 3, então não existe tanto esse contato. Por isso,
tá? Que os governos, eles estão agora privilegiando as PEIs. Por quê? Porque isso faz com que o aluno, o professor tenha uma interação entre os pares melhor, e isso faz com que o engajamento do aluno também seja bom, tá? Então, esse é o principal ponto aí, é esse. Para quê? Para que a BNCC tenha sua função, ela seja cumprida. Porque quando a gente estuda um pouco, a gente entende a BNCC cuidando realmente, trabalhando realmente com o ensino integral. Ele quer essa criança vista na integralidade dela, tá? Não só mental, mas física, psicológica, emocional, na área da saúde. Então, é a parte total, é integral da criança, tá? Bom, a BNCC, ela integra a Política Nacional de Educação Básica, e aí ela vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, tá? Nisso vai ser referente à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para que a educação seja plenamente desenvolvida. E a gente sabe que em questão de infraestrutura, gente, a gente sabe que ainda precisa avançar muito para que a BNCC seja realmente colocada assim daquele jeito top, em que o aluno vai ser realmente protagonista do aprendizado dele, tá? Bom, nesse sentido, o que se espera? Tá? Que a BNCC ajude a superar toda a fragmentação das políticas educacionais, ela enseja o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Então, é um objetivo maravilhoso, tá? Que aí o que acontece? Para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, que é uma tarefa para a qual a BNCC é um instrumento. Então, lembra quando nós estudamos nas outras aulas ali, a LDB, e uma das coisas que a LDB traz muito clara é o acesso e a permanência de todos na escola, tá? Então, esse acesso e essa permanência, ela precisa se dar através do quê? Através de uma boa estrutura, de regimes de colaboração, sozinho, gente, ninguém faz nada, tá? Então, essa é uma das coisas que a BNCC traz para a gente. Tem alguém querendo entrar aqui? Espera aí que eu vou dar só uma voltada aqui, que a Pro Salmira está querendo entrar. Salmira, tudo bem? A gente tá já na BNCC aqui, já estou passando, tá bom? Qualquer dúvida você pode perguntar, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui para aquilo que a gente estava... trabalhando um pouquinho. Vamos lá, aqui, ó. Bom, o objetivo nós já vimos. O que é competência para a BNCC? Bom, eu dou muito um exemplo, sempre dei um exemplo do andar de bicicleta, tá? Até porque eu não tenho essa competência. Até hoje eu não tenho essa competência, né? Eu pago mico, já meu marido já tentou me levar e segurava, e eu não consegui desenvolver essa competência porque eu não tenho algumas habilidades para desenvolvê-la. Então, o que a gente consegue entender aí do que é a competência para a BNCC? Ela é a mobilização de conhecimentos, que são esses conhecimentos, os conceitos e os procedimentos. A habilidade, que habilidade é o quê? É prática, a prática é a prática mesmo física, prática cognitiva e socioemocional, atitudes e valores para eu resolver demanda complexa da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Eu vou interromper um pouco aqui, para que a gente volte e a gente fale um pouquinho, tá? Presta atenção na explicação que eu vou dar, que é super importante. Para a gente entender e conseguir trabalhar direito a BNCC, se eu não entendo o sentido de habilidade, de competência, eu não consigo colocar ela em prática, tá? Vamos pegar o exemplo aqui da minha coitada competência antibicicleta, né? Eu venho de uma... Na minha época, para o meu pai, menina não andava de bicicleta. Então, meus irmãos tinham bicicleta e eu não tinha bicicleta. E aí o que acontece? Aquelas habilidades que eu precisava naquela idade adquirir para andar de bicicleta, que principalmente era o equilíbrio,
tá? E eu sempre fui uma patachoca. E o que que acontece? Eu não adquiri naquela idade. Eu era pequena. Quando você cresce, a coisa dificulta muito mais para você fazer. Então, para que eu consiga hoje andar de bicicleta, ter a competência, ser competente em andar de bicicleta, o que que eu preciso, qual a habilidade que eu preciso adquirir? Equilíbrio, pedalar, não olhar para o chão, olhar para frente. Então, eu preciso desenvolver várias coisas, várias habilidades, para quê? Para que eu possa, dentro dessas habilidades, eu conseguir ficar competente em determinado assunto. Aonde? Na abençoada da bicicleta, tá? Então, se a gente não desenvolve isso, você não consegue ser competente. E qual é o principal objetivo da BNCC? Trabalhar as pequenas habilidades, desde o infantil até que ele chegue no médio competente naquilo, tá? Vamos dar um exemplo. Quando a gente está na educação infantil, se a criança não trabalha com o corpo, com o movimento, tá? Ela não consegue, no momento que ela precisa pinçar o lápis, pegar o lápis em formato de pinça, para trabalhar uma escrita, ela não trabalhou a motora grossa, como a gente fala. Vou falar assim o português mais para a gente entender. Ela não trabalhou a motora grossa, ela vai ter dificuldade na motora fina, e como que ela vai desenvolver a habilidade da escrita? Aí nós pegamos hoje em dia aquelas crianças que a letra é um garrancho só. E eu já peguei, gente, criança que ela não conseguia, podia morrer de passar a caligrafia. Não dava. Por quê? Porque o jeito de andar dela, o motor dela era diferente. Por quê? Porque aquilo lá na educação infantil não foi trabalhado. Por que não foi trabalhado? Porque o objetivo daquela escola onde ela estava era alfabetizar. Então, nós pulamos etapas. Quando você pula etapa, você não consegue chegar na competência. Eu não vou nunca pedalar uma bicicleta ou andar de moto. Não vou andar de moto, não vou conseguir dirigir uma moto. Por quê? Porque nem a bicicleta eu consegui, nem a habilidade de me equilibrar eu consegui, eu não desenvolvi aquilo, eu não vou conseguir esse tipo de competência. Deu para entender? Quando a gente está trabalhando a área da matemática, principalmente, se o seu aluno vai resolver um problema matemático, se ele não desenvolveu uma capacidade, uma habilidade lá na língua portuguesa, que é a interpretação textual, ele não consegue desenvolver esse problema. Ele vai entrar onde? Ô, Pro, que conta que é? A gente cansa de ouvir isso. Quem está na área da matemática dá até vontade de chorar, né? Mas é conta do quê? De mais ou de menos? Ele não entende. Por quê? Porque ele não desenvolveu uma boa habilidade de interpretação na língua portuguesa. Tá? Quando seu aluno lá na educação infantil, ele não consegue desenvolver a habilidade de quantificação, ele não consegue resolver uma conta simples de adição ou de subtração. Por quê? Porque ele não sabe quantificar. Então, não foi trabalhado. Então, quando você aprende lá na faculdade, né? Coisa que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi em cursos de formações, depois que eu já tinha me formado, a questão de Piaget, que seriam as provas piagetianas, né? A gente vai ver quem está buscando a educação infantil, a gente vai trabalhar um pouco de Piaget, na parte específica, que existem as provas piagetianas, então a gente trabalhava a quantificação, a gente trabalhava seriação, sequência. Por quê? Porque a criança precisa dessa fase para que ela chegue na outra. E a BNCC, ela traz exatamente isso para a gente, essas etapas que elas não podem ser puladas e elas precisam ser cumpridas, porque senão, quando eu chegar lá no médio, o ano passado eu tinha um terceiro médio, que eu tinha aluno que não sabia escrever ainda. Ele errava assim, erravam coisas básicas. Tá? E aí, quando você pediu uma produção textual, aquele negócio não fluía, não saía. Por quê? Porque muitas habilidades foram paradas, não desenvolvidas, né? Principalmente na época da pandemia, porque tem coisa que não dá para a gente fazer tudo no online, principalmente com criança, tá? Então, eu queria que vocês me falassem até se vocês conseguiram entender. Quem nunca viu ainda, ou quem já viu o que era habilidade, o que é a competência, porque toda a BNCC ela está baseada nisso. Esquece conteúdo.
Você tem que saber o conteúdo da sua disciplina? Tem. Você tem que saber esse conteúdo? Tem. Mas como que você vai usar esse conteúdo para chegar, para desenvolver aquela habilidade, para chegar naquela competência? É esse o caminho que a BNCC faz, que é o inverso daquele que a gente tinha, né? Do conteudista. O que eu vou dar hoje na sala de aula? E hoje eu vou entrar na sala de aula e eu vou falar o quê? O que eu vou, qual a habilidade que eu vou desenvolver hoje? Essa é a diferença, e é isso que o Estado está pedindo no concurso, tá? Quando você vai fazer o vídeo, quando você for fazer o vídeo lá da sua aula, sua videoaula, ele não está pedindo qual conteúdo você vai dar, ele está pedindo qual habilidade que você vai desenvolver. E a gente ainda entra na sala de aula pensando qual conteúdo eu vou dar. Entendeu? E uma coisa que eu falo, gente, se o Estado está nesse caminho de videoaula, pode esperar que as prefeituras vão acompanhar, tá? Por quê? Porque o Estado é a unidade maior que nós temos, e geralmente quem já trabalha em prefeitura sabe que tudo que acontece no Estado, ela volta, a prefeitura vai e ela se encaminha. Então, esse concurso de Piracaia, que ainda não saiu o edital, corre tem uma chance aí de também se pedir a videoaula, por conta de você saber qual a habilidade que você está trabalhando, tá? Os outros que estão por vir aí, Campinas, Atibaia, que vai sair também, Campinas também já está com pré-edital, Bragança. Então, a probabilidade de vir pedindo essas videoaulas, tá? E essas dissertativas são muito grandes. Por quê? Porque o Estado entrou com isso agora. Então, foca hoje na tua sala de aula, quando você for entrar para dar aula, né? Tem professor aqui que já está na rede, já está lecionando, e tem professor que ainda vai começar, principalmente para os maiores. Eu vou entrar na sala de aula. O que eu vou dar hoje? Tá, hoje eu vou dar verbo? Não. Que habilidade que eu vou trabalhar com aquela criança? O que eu vou desenvolver? Qual habilidade que eu vou desenvolver? Eu vou usar o que para desenvolver? O verbo, tá? Então, esse é o caminho que a educação tomou hoje. Então, é esse caminho que vocês têm que seguir. Nós, é muito difícil, eu falo isso porque quando entrou a BNCC, eu era coordenadora na época, né, pedagógica. E eu fiquei assim, eu fui fazer um monte de curso de formação sobre BNCC, porque eu tinha que passar isso para os professores e uma segurança para eles e mudar essa mentalidade. E como é que eu ia conseguir mudar uma coisa? A gente não consegue mudar aquilo de uma hora para outra. E, de repente, aquilo lá ia ser implantado como lei. Então, o que é importante, gente, vocês terem, ela veio para ficar, não vai mudar, não vai ter um retrocesso aí. E é boa. Tem algumas críticas? Tem coisas ainda que precisam ser adaptadas? Tem, mas como é uma lei, ela é federal, e como nós vimos lá na LDB, ela pode ser modificada, ela pode ser atualizada, tá? Então, isso que vocês fiquem bem claro, tá joia? Deu para entender o que é essa questão de habilidade, de competência e o papel de você agora como educador diante disso? Tudo bem? Dá para a gente continuar? Dá um joinha aí. Fala sim, ó. Né? Perfeito. Beleza, levantou a mão. Ô, Miriam, você quer falar ou você quer, se quiser falar, pode falar. Daiana, joinha. Então tá joia. Bom, vamos continuar aqui, que agora a gente vai. Vou voltar a apresentar aqui. Vamos lá. Beleza? Sim, sim. Então, vocês conseguiram entender, tá tudo bem. Porque essa é uma parte que, se a gente não entende. Joia. Deixa eu só procurar aqui onde eu estava. Achei. Vamos lá. Vamos compartilhar aqui de novo. Então, aqui a gente já trabalhou um pouco do que é competência. Está aparecendo aí agora? Acho que agora tá. Pronto. Já trabalhou um pouco do que é competência. Então, agora a gente vai ver um pouco aqui sobre as 10 competências gerais da educação básica, tá? Quais são essas 10 competências gerais? Então, o que nós vamos encontrar? As 10 gerais, depois cada área tem a sua específica, e depois de cada área tem os seus componentes curriculares que têm as suas competências também específicas, tá? Então, a gente vai trabalhar agora essas 10 competências gerais da educação, que, primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, tá? Então, essa é uma competência das maiores que nós devemos chegar com nossos alunos, tá? Então, o que que a gente vai ter que trabalhar? Primeiro, as habilidades que a gente vai encontrar na área, depois as habilidades que a gente vai encontrar no componente curricular. Então, trabalhando a habilidade do componente curricular, eu alcancei aquela competência, beleza. Aí a gente vai tentar chegar aí na área, trabalhar as habilidades da área, conseguir alcançar, aí a gente vai conseguir chegar na competência maior nas gerais da educação. Tá? Então, o que que essa criança, o que que esse menino precisa saber? Ele precisa saber valorizar e utilizar esses conhecimentos que são construídos sobre as diversas fases aí, o mundo físico, social, cultural, digital, tá? Ele precisa explicar a realidade, ele precisa entender a realidade, ele precisa continuar aprendendo, tá? E disso, com tudo isso, ele vai construir uma sociedade que é justa, democrática e inclusiva, tá? Outra competência que precisa existir, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. E agora pergunto eu a vocês. Nós temos aluno assim na sala de aula? Que consegue exercitar a curiosidade intelectual, consegue investigar, consegue refletir, consegue analisar criticamente, consegue investigar as causas, elaborar testes, testar hipótese, formular e resolver problema. Gente, isso daí nós precisamos formar alunos protagonistas, alunos que desde lá do infantil, desde o primeiro aninho, precisa aprender a buscar, aprender a pesquisar. E hoje em dia nós vivemos uma realidade desses alunos muito complicada, porque eles querem tudo de mão beijada, a internet está aí, o Google está aí, e agora tem o chat GPT, a inteligência artificial, que está mais aí ainda, que dá tudo mais do que completo. Então, nós estamos, como professores, como que eu posso usar a palavra? Competindo com coisas que estão fora da escola. E quando nós vimos um pouco também da LDB, né, numa das aulas que eu já dei da LDB, nós vimos que a escola precisa estar vinculada e atrelada a essa realidade que está fora dela, porque senão ela não tem atrativo e nós não conseguimos formar esse tipo de aluno, que é um aluno protagonista. Está tudo pronto, ele está tudo ali, ele quer tudo rápido. Então, onde a gente vai começar a trabalhar, a desenvolver isso? Lá no pequeno, para que de pequeno ele consiga pesquisar, resolver, trazer e ser crítico. Não aceite tudo de mão beijada, tá? Outra coisa que a gente precisa é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas. Desculpa, precisa não, isso é uma das 10 competências, tá? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, esse menino precisa, principalmente quando a gente fala na área de linguagens, ele precisa participar das coisas, ele precisa produzir arte, ele precisa produzir textos, ele precisa ler, ele precisa interpretar. Tá? E aí ele vai conseguir fazer essa fruição dessas manifestações todas, tá? Continuando aqui. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, perdão, bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. O que é isso? Ele precisa saber se comunicar na sociedade, e ele precisa saber se desenvolver na comunicação. Hoje em dia, gente, nós temos um sério problema que a gente precisa acabar com isso. E o professor tem isso nas mãos, tá? Que é
ficar o tempo inteiro trancado no quarto dentro da casa, no celular, ou no notebook, ou jogando, ou participando de vidas, e não conseguir colocar aquilo para fora, e não conseguir, a maioria das vezes, quando você fala assim na sala, lê isso aqui para mim, a criança fica vermelha, roxa e azul, e ela não consegue fazer esse tipo de leitura, ela não consegue participar, tá? E o que você tem em mãos aí como professor para desenvolver isso? A tua habilidade de fazer as coisas acontecerem dentro da sala de aula, tá? Então, a gente precisa levá-los a uma dessas competências, tá bom? A outra, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Outra habilidade, outra competência que eles precisam chegar, essa, se ela for bem dirigida, tá, bem direcionada por nós professores, é mais fácil de fazer. Por quê? Porque a gente já está dentro do mundo digital deles, tá? A maior dificuldade é nós, professores, entrarmos no digital, porque não é fácil. Eu sei que eu peno até hoje, né, e às vezes eu falo, corro para o meu filho, falo, filho, ajuda a mãe, que o negócio aqui vai explodir na minha mão, mas a gente precisa entrar nessa era digital, tá? Porque senão a gente não alcança o aluno. Outra competência, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Uma das coisas agora que nós temos no Estado é como uma disciplina mesmo, como um conteúdo que é o projeto de vida. Então, eles precisam pensar sobre o projeto, começar a pensar aquilo que eles vão querer vivenciar no mundo do trabalho, pensar, tipo, o que você quer da vida, não importa que vai mudar. Eu já ouvi falar muitas vezes que você trabalha isso lá no 5º ano, mas no 6º ano, né? Mas no 6º ano, o que quer da vida? Não importa se vai mudar, lógico que vai mudar. Né? Quando ele estiver no médio, ele já está com uma outra coisa na cabeça, mas o importante é que ele sabe organizar esse projeto, ele vai aprender a pensar sobre, não é aquele deixa a vida me levar, tá? E é onde uma das competências que ele vai desenvolver é essa, tá? Tem várias habilidades aí que ele pode chegar nessa competência geral. Aumentando aqui, continuando. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Pessoal, uma das coisas que a gente trabalha muito no Fundi 1 é a argumentação, é artigo de opinião, é fazer com que eles consigam defender as ideias e encontrem pontos de vista, trabalhe aquilo que é ponto de vista e aquilo que é argumento. Então, isso daí já são habilidades para que ele consiga chegar na competência de argumentação. Todo menino, ele precisa sair, né, é isso porque eu quero. Ah, por que é legal? É legal porque eu gosto. Ele precisa sair disso. Muitas vezes a gente, quem está na sala de aula, né, sabe que você vai fazer uma pergunta. Ah, legal. Ah, muito bem. Não existe vocabulário, não existe uma argumentação que ele consiga se posicionar diante de alguma coisa com base. Só que para esse menino ter base argumentativa, ele precisa de conhecimento, ele precisa de pesquisa, ele precisa de fonte. Então, é onde nós, com várias habilidades desenvolvendo, né, neles, a gente vai conseguir chegar nessa competência. E a gente está falando competência geral, a gente chega lá no topo, tá?
Para continuar aqui, conhecer-se, apreciar-se e cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades. Gente, uma coisa é certa para a gente aqui, tá? Aqui a gente está falando do emocional, das competências emocionais, socioemocionais que a gente precisa trabalhar na sala de aula. Aí, às vezes, eu já ouvi muito professor falar assim, mas agora eu sou psicólogo. Instintivamente, nós sempre fomos, tá? O aluno precisa, a gente precisa levar ele, principalmente de pequeno, a respeitar que a borracha do amiguinho é do amiguinho, tá? A não chorar quando acontece alguma coisa, a recorrer a outra, a recorrer ao professor, a recorrer à tia lá da cantina, a lidar com as emoções, a não ficar com raiva, a não socar, você não pode bater, filho, isso daí é errado. Então, nós já trabalhamos isso de muitas formas, e esse socioemocional, esse conhecimento, essa competência socioemocional é uma das principais hoje que a gente precisa trabalhar na escola, tá? Ela precisa ser, tem muita habilidade aí que ele precisa ter, tá? Para que ele chegue a ser competente emocionalmente. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem empatia, tá bom, deixa o outro lá, ele que se lasque, né? O problema é dele, não pensa no outro, não olha para o que está fazendo que pode prejudicar o outro, não tem diálogo, não consegue resolver conflito, tá? Então, tudo é briga, tudo é no soco, tudo é na raiva. Então, o que acontece? Toda essa desestrutura familiar que muitas vezes esse adolescente, essa criança vive, aonde ela vai jogar, aonde ela vai expressar? É na escola. Então, é na escola que a gente precisa realmente ter habilidades para que a gente possa chegar, fazer com que essa criança consiga ter essa competência socioemocional bem boa, né? E aí a gente pensa muitas vezes em algumas situações que nós, às vezes, não temos ela muito bem resolvida, né? Então, como é que eu vou fazer com o outro aquilo que eu não consigo resolver em mim mesmo? Então, isso é a chance que também nós temos de nos conhecer, de desenvolver a nossa habilidade, a nossa competência socioemocional também, porque, na verdade, gente, a gente aprende muito com o aluno, a gente aprende muito com o outro, e a gente precisa realmente não estar dentro de um pedestal. É lógico que você, dentro da sala de aula, você ali é a autoridade maior, tá? Não vem com essa, não, de que, não, o aluno é meu amigo, não. Dentro da sala de aula, para você ter uma boa gestão de sala, um domínio da tua sala, o teu aluno tem que te reconhecer como autoridade, mas não que você vai deixar de trocar com ele. Troca figurinha, né? De aprender com ele. Então, é isso que precisa existir também, tá bom? Bom, quais foram os marcos? Nós vimos aí essas 10 competências gerais, e aí nós temos os marcos legais que embasam a BNCC, ela foi construída através da Constituição, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, os DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, e o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tá? Bom, qual é o foco da BNCC? É no desenvolvimento das competências, tá? Então, aqui traz um pouquinho aí do final do século XX, né? Eu quis trazer um pouco para vocês, que esse desenvolvimento de competência, ele tem orientado realmente a maioria dos estados e dos municípios todos, de alguns países, tá? Ele é um enfoque que também é adotado nas avaliações internacionais, então a gente tem o PISA, tá? Que ela é baseada também nas competências, tá? Então, quando a BNCC ela adota também esse mesmo foco na competência, ela está indicando que todas as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento delas,
tá? Então, tudo que a gente fizer em sala de aula vai ser para desenvolver competência. Então, por meio da indicação clara de que os alunos do que os alunos devem saber, o que eles devem saber fazer, tá? Dentro da vida deles ali. Então, eles precisam saber fazer, eles precisam saber para que eles cheguem dentro de uma competência, tá? Desenvolvam realmente essas competências que são pedidas. E o principal compromisso que nós temos da BNCC é com a educação integral. Então, o que é essa educação integral? Né? A BNCC ela afirma de uma maneira explícita o compromisso que ela tem com a educação integral, ela reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, tá? Então, por isso que você fala assim, mas por que eu tenho que ver só ensinar socioemocional? Por que eu tenho que pensar? O problema é da família. Não, gente, o problema é da sociedade. Quando a gente estudou um pouquinho lá da LDB, né, a gente consegue entender que o problema daquele menino também é meu, porque eu também faço parte da sociedade, tá? Então, ela precisa compreender toda essa complexidade, tá? Do desenvolvimento. Esse desenvolvimento não é linear, tá? Ele não é pouco, ele não é pequeno, na verdade, ele vai abranger, a gente precisa pegar aí dentro das crianças toda a dimensão cognitiva dela e a dimensão afetiva dela, tá? Então, quando a gente sabe muito bem que quando o aluno gosta da gente, ele aprende 1000 vezes melhor, não é verdade? Quando a gente vai entrar, quem dá aula geralmente no Fundo 2 e no médio, você tem diversas salas que você vai. Só que tem aquela sala, gente, que a gente tem um prazer enorme em dar aula, que você curte entrar ali, que você gosta daquelas crianças, e você, querendo ou não, você é ser humano e você vai dar uma aula melhor ali. A aula vai fluir melhor do que aquela sala de aula que você, né, não vai ali. E da mesma forma, você tem que cumprir o seu papel, você tem que dar a sua aula de uma forma boa para todos, para que todos aprendam, mas você não é impedido de sentir, tá? Você só não pode expor ou expressar, mas você sente, da mesma forma que a criança também sente, o adolescente também sente. Se ele gosta do professor de matemática, ele vai embora na matemática, mas pega um que não gosta, aí ele vai falar que o professor não sabe explicar, que o professor não dá atenção para ele, aí ele vai falar um monte de coisa. Tá? Então, a afetividade é extremamente importante na relação com a educação. Por quê? Porque é muitas vezes no afetivo que você conquista, é no afetivo que ele vai aprender, tá? Bom, então, esse compromisso com a educação integral, ele é o que pauta a BNCC, tá bom? Bom, o que ela fica aqui, ó, vamos ver um pouco como é a relação da BNCC com os currículos, tá? Então, os currículos, eles têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais que são definidas para cada etapa da educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. Gente, vamos lá. O que a gente quer entender com tudo isso daqui? A BNCC não é pronta, é aquilo que eu tenho que fazer. No estado de São Paulo, o governo pegou a BNCC e colocou ela no currículo paulista. Então, o currículo paulista é a nossa base curricular para o estado de São Paulo. Por quê? Porque o estado de São Paulo tem características totalmente diferentes do estado da Bahia, ou do estado do Pará, tá? Ou do Rio Grande do Sul, ou de Santa... Então, assim, cada estado vai construir o seu currículo de acordo com a base da BNCC. Elas se complementam. Por quê? Porque existem características comuns. E quando a gente fala em currículo, a gente fala o quê? Sobre nós montarmos aquilo, toda a educação, nós montarmos o nosso projeto pedagógico escolar de acordo com o currículo que é o
currículo paulista, e geralmente o município, hoje em dia, depois da BNCC, os municípios estão criando seus próprios currículos. Aqueles que não criaram estão usando o currículo paulista como base, mas o ideal é o quê? O município ter a criação do seu próprio currículo, porque a cidade de Atibaia não é igual a de Bragança, que também não é igual a de Piraporinha do Sul, vamos colocar lá, tá? Um exemplo. Então, cada lugar tem a sua regionalidade, tem a sua característica, tem o seu tipo de estudante de forma diferente, como cada escola tem a sua também, que aí é onde ela vai estar criando o projeto político-pedagógico dela em cima disso. Deu para entender que a BNCC, a relação dela com os currículos é essa, ela é a base, tá? Para que depois dessa base a gente venha diluindo ela até chegar lá na nossa sala de aula com o nosso aluninho. Porque não dá mais para a gente entrar na sala de aula sem saber o que está fazendo, tá? Então, quando a gente começa no estado, ou na prefeitura, ou quando a gente começa a lecionar, a gente se sente super perdida, tá? Isso é normal. Quem está se formando agora, quem ainda é estagiário, eu tenho várias estagiárias na minha escola que elas falam, ai, o que eu faço, como é que eu entro na sala de aula, a gente se sente perdida, eu não sei o que fazer, quando vai alfabetizar, então, você não é alfabetizadora, a faculdade não te ensina a alfabetizar, né? Eu lembro que eu fiz magistério, lá nos idos do magistério, e quando eu fui dar aula, eu entrei a primeira vez, eu não aprendi a alfabetizar, né? E aí que você vai buscando cursos, buscando aprendizados, e você vai aprendendo. Então, quando nós começamos no magistério, ou na pedagogia, ou na área de letras, ou na história, ou na geografia, ou na matemática, a gente vem com medo. E o que nos tira esse medo? A base que a gente tem por trás. Então, é importante a teoria? Lógico que é importante a teoria, porque é a partir dessa teoria que eu vou conseguir montar a minha prática educativa. Se eu não sei aquilo que está por trás da minha prática educativa, você alfabetiza, tá? Você alfabetiza sobre qual ponto de vista? Sobre qual método? Sobre qual... É uma miscelânea de tudo? Tá, mas é uma miscelânea que dá certo, tá? Mas o que que dá certo? Por que que tá dando certo? Então, nós, professores, a gente, muitas vezes, faz acontecer, e deu certo, né? Aí deu certo, então eu vou continuar fazendo, mas o que está por trás? Qual é a teoria que está por trás daquilo que você está fazendo? Até porque, se você sabe, você tem, isso daí eu sempre tive muito claro e deixei muito claro, quando um coordenador, e eu aprendi até com um curso que eu fiz de alfabetização na época, com uma professora lá de Atibaia, e ela sempre falava assim, ela dava exemplo até da sala de aula dela, né, uma vez. Quando o coordenador, ele entra na tua sala e ele olha para você e fala assim, olha, esse alfabeto está errado na tua sala de aula, eu não quero que ele esteja mais, e você tem uma posição muito clara daquilo que você está fazendo, e você tem embasamento teórico, você chega, você usa de argumentos para você defender seu ponto de vista. E aí, o que que acontece? O professor fala, tá bom, então eu vou tirar. Por que que ele fala, tá bom, eu vou tirar? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. Quando você tem uma posição, um posicionamento, tá? Que o pai questiona alguma coisa que você deu para lição de casa. Então, você chega, o pai fala, porque às vezes mas a gente pega aqueles bilhetes horrorosos, né? Que é uma coisa assim que te desanima a vida, dependendo do bilhete que você pega do professor, do pai. E aí você chama esse pai para conversar, e você expõe tudo porque pedagogicamente você está fazendo aquilo, você deixa ele quieto, e ele ainda fala muito obrigada. Por quê? Porque você tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Mas aí tem professor que chega, eu sei porque eu recebo isso. O que eu faço agora? Olha, a mãe está questionando, eu falo assim, explica, mamãe, o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo? Você não tem confiança naquilo que você aprendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente vai estudar para concurso, é nisso que eu quero chegar. A gente acha que tudo que a gente está estudando é balela, é só para passar na prova. Não estudem só para passar na prova. Você está tendo a chance agora de revisitar ou visitar pela primeira vez conteúdos que vão colocar você lá na frente numa posição de vantagem daquele que não tem.
tá? Então, quando eu falo para você assim, você vai dar aula, você vai ver a minha aula e você vai ter lição de casa para fazer, faça essa lição. Por quê? Porque eu sei que ela vai te trazer um benefício maior depois. Deu para entender? Foi o que eu falei no começo da aula, que talvez teve gente que acabou entrando depois. Eu não quero que você compre meu curso, tá? Eu só ponho um valor nele porque eu pago, eu tenho custos, eu tenho custo para a pessoa que me ajuda a fazer o material, porque eu também não tenho perna para fazer tudo sozinho, eu não consigo sentar e fazer tudo sozinho, senão eu não durmo, né? Então, ele precisa ter um valor simbólico para eu cobrir esses custos. Por quê? Porque eu não quero que seja mais um cursinho para você fazer e passar na prova. Eu quero que você saia daqui com conteúdo para poder entrar na tua sala de aula e dar uma boa aula embasada com coisas que você aprendeu. Tá? Porque quando a gente está na faculdade, isso eu falo, gente, a gente estuda para passar lá na prova que o professor vai dar e eu quero meu diploma, eu quero ir embora. Quando eu pego o diploma e eu entro na sala de aula, e aí eu vou ver que não é nada daquilo que eu estudei, tá? Toda a faculdade, se a gente conseguir colocar 20% da faculdade, da teoria da faculdade que a gente aprendeu dentro da sala de aula, é muito. Por quê? Porque eu não penso sobre a minha prática pedagógica. E a gente precisa pensar sobre a prática pedagógica. E a BNCC, ela vem fazer isso. Ela vem nos dar essa habilidade e ela vem nos dar esse pensamento sobre a prática pedagógica, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta que eu queria finalizar só para a gente ver um pouco da habilidade? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falo muito, se deixar, eu dou 2 horas de aula aqui, só falando e eu acabo não ouvindo vocês. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem alguém aí? Ai, meu Deus. Sabe aquelas aulas da pandemia que a gente dava e o aluno se esconde? Oi. Então tá bom. Então tá bom, Miriam. Bom, posso continuar? Tá, então tá jóia, muito bom, beleza. Vou continuar aqui para a gente encerrar. Eu vou passar para vocês, vou apresentar aqui. Então tá jóia, já estou vendo que está todo mundo aí. Eu vou compartilhar uma parte que fala da base para gente, do ensino fundamental, mostrando um pouquinho as áreas. Então, ó, dentro do ensino fundamental, para a gente fechar. Nós temos, ele é dividido em 5 áreas, 5 grandes áreas de ensino, tá? A área de linguagens, a área da matemática, a área de ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. O que vai abranger a área de linguagens? Deixa eu atualizar aqui. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, tá? A área de linguagens, ela tem esses 4 componentes curriculares. Por quê? Porque você trabalha nessas 4 áreas aqui, ó, a expressão, o corpo, você trabalha as línguas, tá? Então, você consegue trabalhar dentro da área de linguagens, esses 4 componentes aqui. E aí nós temos, dentro da área da matemática, tá? Eu tenho que ir atualizando aqui, porque ele não abre. A matemática, tá? Então, a matemática, ela vai entrar aí com toda a parte da geometria, né? A álgebra, a estatística, então ela vai trabalhar esse componente curricular trabalha tudo isso. Depois nós temos, na área vamos lá. Na área das ciências da natureza, a gente tem a matéria aqui de ciências, e essa matéria de ciência, você vai aprender toda a parte da sociedade, tá? Ela é integrada com o meio ambiente, com comunicação, com alimento, com saneamento básico, tá? Ela trabalha toda essa parte, no começo aqui, ó, tá vendo? Ela tem a base B, mesmo de letramento científico, você vai começar a aprender lá da base mesmo a questão das ciências, você vai
dependendo do nível que você está, da fase que você está de ensino, você já entra em célula, né? E você trabalha muito a questão de ambiente, de meio ambiente. Então, é onde você tem esse componente curricular. Então, nós temos áreas e componentes. A área são as grandes, e dentro de cada área a gente tem um componente. Depois a gente tem aí voltei para o infantil aqui, peraí que não é o infantil, é o fundamental. Depois a gente tem dentro do fundamental a área das ciências humanas, não sei se está aparecendo aí, tá aqui, ó, ciências humanas, que aí a gente tem, eu não vou abrir para não voltar, mas a gente tem a área que é história e geografia, tá? E depois a gente tem o ensino religioso. Então, dentro disso tudo, deixa eu ver se ele trabalha aqui, não. Vamos lá. Vou entrar na área de linguagens, que é também um pouco da minha área, né? E aí eu vou mostrar para vocês as grandes tabelas. Hoje eu dei para vocês uma aula de... Aqui, ó, ela traz as competências, tá? Das linguagens. Cada componente vai trazer a sua competência. Vou entrar na língua portuguesa. Hoje eu dei a aula, subi para vocês na plataforma, que agora já deve estar. A aula do currículo paulista, e da página 166 à página 200, é só habilidade que vocês precisam aprender. Deixa eu ver se eu acho aqui uma parte mais específica de habilidade. É que geralmente eu tenho ela impressa, e quando eu uso ela impressa, eu já, né, a gente já sai correndo, já sabe onde está. Mas aqui, para mostrar para vocês, é mais fácil. Aqui. Então, vamos lá. O que nós temos? A linguagem, tá? Toda BNCC, ela tem essas tabelas, ela tem esses quadros para vocês. Então, aqui eu estou trabalhando a língua portuguesa do 1º ao 5º ano. Então, nós temos as práticas de linguagem. Quais seriam essas práticas de linguagem? Leitura, escuta compartilhada e autônoma, produção de texto, tá vendo? Oralidade. Então, aonde que eu vou trabalhar isso? Qual o campo de atuação? Aqui são todos os campos. Qual o objeto de conhecimento? Então, dentro da leitura e da escuta, o objeto de conhecimento que eu quero é o quê? Reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Então, eu quero trabalhar isso, esse é o meu objeto. E aí eu vou desenvolver qual a habilidade? EF 15LP01. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Então, significa que essa habilidade, gente, ela vai ser trabalhada desde o 1º aninho até o 5º ano, tá? E é a habilidade número 1. Então, essa habilidade do 1º ao 5º ano, o que ela significa? O que eu vou trabalhar ali? Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente, casa, rua, comunidade, a escola, e nas mídias impressas, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e quem se destinam. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer com que a criança identifique a função social do texto. Para que serve uma receita? Quando você está lá ensinando uma receita para criança, uma das habilidades que você vai trabalhar é essa. Para que serve uma receita? Essa receita serve para a gente ir na farmácia e comprar alguma coisa? Não. Essa receita, ela serve para a gente fazer alguma comida? Sim. Então, qual é a função social desse texto? Qual a função social de um cartaz? Qual a função social de uma carta? A função social de um e-mail? Essa habilidade você vai trabalhar. Então, para ficar mais fácil, essa habilidade, ela vem com um código. Então, você entendendo esse código, você vai lá, coloca esse código no teu plano e você sabe que você vai estar trabalhando a leitura e a escuta, tá? Reconstruindo condições de produção e recepção de texto. Então, quando ela vai produzir uma carta, ela tem que saber a função social da carta. Para que ela vai produzir, para quem ela vai produzir. Deu para entender? Então, quando a gente vai trabalhar carta, é um conteúdo específico. O que esse conteúdo específico está querendo trazer de habilidade para mim? Então, eu vou para a habilidade, e através da habilidade eu vou identificar, eu vou escolher o que eu quero trabalhar.
O currículo em ação e os materiais que as prefeituras têm, eles já trazem elencados essas habilidades. Então, isso é o que torna super fácil e tranquilo, realmente, a gente conseguir trabalhar e se desenvolver melhor dentro dessas habilidades. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, a educação, né, e é isso que eu quero encerrar a aula de hoje, tá? A educação, ela não precisa ser, não é o aluno que vai mudar a educação, não é o aluno. Quem vai mudar a educação somos nós, professores. O nosso posicionamento dentro da sala de aula, é a nossa postura, o nosso conhecimento que vai fazer a grande mudança da educação. Eu não posso entrar ali para dar uma aula qualquer dia, tá? Eu vou passar filme hoje porque eu não estou afim. Não dá. Tem que ter objetivo, eu tenho que saber qual habilidade eu vou desenvolver, porque senão a gente vai competir com alunos que estão nos 440 e a gente está ainda no 110, tá? Por quê? Por falta de conhecimento. A BNCC está aí para você sentar na frente dela e planejar a sua aula com ela. Se você fizer isso, você vai alcançar e chegar naquelas competências. Então, ela não está aqui só para a gente estudar mais para concurso. Esquece isso para a vida profissional, para a sua vida profissional. Seja uma boa profissional, tá? Para quê? Para que os seus alunos um dia, você seja o orgulho dele, o objetivo, a meta de vida dele. Nossa, aquela professora fez aquilo lá, eu vou seguir o exemplo dela. E isso é legal de ser professor. Quem está começando agora vê, sabe disso. Quando quem é mais velho, passa na rua, a gente já tem, né? Aluno com filho, ele lembra de você, porque você marcou a vida, e só marca a vida quem tem conhecimento, e quem usa esse conhecimento em benefício do aluno. Põe na cabeça, você vai mudar a educação, não é o aluno, ele está lá, na tua mão, e quem vai mudar é você, tá? Não espera o governo mudar também não, que não vai conseguir. Então, gente, a gente já alongou aí quase meia hora da aula, que geralmente é de 1 hora, né? Mas é um assunto que leva a BNCC aí, assunto de horas, e se a gente for estudar todas as habilidades, então são meses. Então a gente precisa encurtar um pouquinho, tá bom? E agora eu queria ouvir de vocês um pouco, se vocês têm alguma pergunta, querem colocar algum posicionamento, querem falar alguma coisa, tá aberto para vocês. Obrigada, Miriam. Obrigada. Fala, Dayana, pode falar. Levantou a mão, pode abrir. Quem quiser abrir o microfone, falar alguma coisa, pode falar. Não? Não? Então tá bom. Então eu vou encerrar a aula de hoje, tá legal? Obrigada, Dayana. Eu vou encerrar a aula de hoje e a gente vai provavelmente só amanhã, porque ela demora, quando é mais longa, ela demora para carregar, demora para subir, depois vai para o YouTube, do YouTube, né? Deu ruim no microfone, então tá bom, não tem problema não. Então, a gente vai encerrar agora e amanhã essa aula já vai estar lá na plataforma para quem está no curso. Quem não está, entra, aproveita, porque tem essa e mais um monte de aula lá, tá? E a gente tem aí até agosto, setembro, dependendo da aula, vocês vão ficar comigo até um dia antes da prova. Ô, Miriam, as aulas, os dias de aula aqui no Meet tem aula de segunda, quarta e sexta. Tem pessoal que faz educação especial, que tem aula de segunda, terça e sexta, tá bom? Então, conversa comigo aí, quem não entrou na turma ainda. Eu vou fechar essa turma de Piracaia na segunda-feira. Eu vou encerrar a turma, tá? Quem for entrar em Piracaia tem até segunda para entrar, com as aulas ao vivo. Depois ela vai vir com uma outra turma, só com aula gravada. E a aula ao vivo, ela é mais dinâmica um pouco, a gente acaba aprendendo um pouco melhor, tá? Salmira, o concurso do Estado, a prova vai ser 6 de agosto, tá? E o de Piracaia a gente não sabe ainda, porque não saiu o edital, então vocês vão ficar comigo no do Estado até dia 4 de agosto, a gente vai ter aula, e no de Piracaia vai ficar comigo até um dia antes da prova, aí 2 dias antes, que geralmente a prova é no domingo, tá? Então, aula e matéria e conteúdo é o que não falta. E aquilo que a gente não tiver ao vivo vai estar gravado, eu estou gravando algumas aulas já, que a gente não consegue fazer ao vivo, mas o conteúdo está com a aula gravada lá na plataforma,
tá bom? Bom, gente, beijo no coração de vocês. Obrigada aí pela participação, tá? E tchau para todo mundo. Vou parar aqui a gravação.